O rio Caninhas serpenteia entre as terras, suas águas turvas guardando segredos antigos. Para os pescadores locais, as margens eram um santuário de paz. Mas em uma tarde abafada, sob um céu plúmbeo, essa paz foi quebrada por algo que rastejava das profundezas da lenda. O corpo seco. João e Pedro, amigos e parceiros de pesca, armavam suas varas em um trecho isolado do rio. O silêncio era quebrado apenas pelo coachar dos sapos. De repente, um fedor pútrido invadiu o ar, cheiro de terra molhada, mofo e putrefação. Os dois se entreolharam, tensos. Foi então que a mata à frente pareceu se contorcer. Entre os arbustos e raízes, uma figura emergiu lentamente. Não era animal nem humano. Era o corpo seco. A criatura era um espetáculo de horrores. Sua pele, ressequida e apergaminhada, esticada sobre os ossos salientes, quase translúcida, em tons de terra e cinza. Os olhos, fundos e vazios, pareciam duas órbitas escuras num crânio quase nu. As mãos eram como galhos secos com unhas longas e amareladas. Seu corpo era curvado, contorcido em agonia constante. A criatura avançava com passos lentos e arrastados. Um rangido seco vindo de seus ossos. Parecia vagar sem rumo. O fedor fétido aumentava a cada passo, e um frio intenso emanava dela. João e Pedro congelaram. O sangue fugiu de seus rostos. Haviam ouvido as lendas, mas vê-lo em carne e osso era aterrorizante. O corpo seco ergueu um braço esquelético e um som rouco. Um sussurro arrastado escapou de sua garganta ressequida. O pânico os dominou. Deixando varas e equipamentos, João e Pedro se viraram e correram desesperadamente sem olhar para trás, até o fedor e os ruídos do rio se perderem. Chegaram à cidade ofegantes e pálidos. A lenda do corpo seco, antes um conto, tornou-se uma realidade assustadora nas margens do rio Caninhas. O sol nasceu sobre o rio Caninhas, mas para João, a luz trazia pouca paz. Seu estômago roncava. A pescaria era seu sustento. Pedro, seu amigo, jurou nunca mais pisar naquelas margens, mas João não tinha essa opção. A fome era um medo maior que o pavor da criatura. Com o coração pesado, João pegou sua velha vara e seguiu pela trilha. Cada passo era uma batalha contra o medo. O cheiro de terra molhada e mofo, que agora associaria ao corpo seco, pairava no ar. Chegou ao local onde haviam fugido. As varas de Pedro estavam lá, largadas. A fenda entre as rochas de onde a criatura emergiu estava escura e vazia. Mas ele sentia a presença do horror. Com mãos trêmulas, João lançou a linha na água turva. Seus olhos varriam a mata, cada sombra parecia se mover. O farfalhar das folhas soava como passos. Ele sabia que estava arriscando a vida. O sol começou a se inclinar, e a luz amarelada trazia o prenúncio da escuridão. De repente, um movimento rápido na borda da mata. O corpo seco não rastejou, ele se lançou. Sua figura ressequida e contorcida avançou com uma velocidade inesperada. João mal teve tempo de gritar. As mãos esqueléticas, com unhas longas e amareladas, agarraram seu tornozelo com uma força surpreendente. Um aperto frio e seco que parecia sugar sua vida. Ele caiu, a vara de pescar voando para longe, sem um som, mas com uma força implacável. O corpo seco arrastou João para dentro da mata densa. A figura ressequida desapareceu entre os arbustos e árvores retorcidas, levando o pescador consigo. João nunca mais foi visto nas margens do rio Caninhas. Sua história tornando-se mais um sussurro aterrorizante, mais uma advertência para aqueles que ousassem desafiar as lendas da região. O rio Caninhas sempre foi testemunha silenciosa das vidas que se desenrolavam em suas margens. Mas poucas histórias eram tão sombrias quanto a de Matias. Em vida ele era a escuridão encarnada. Sua alma, corroída pela maldade, encontrava prazer em atormentar, especialmente a própria mãe idosa e frágil. Gritos e lamentos ecoavam pela pequena casa enquanto Matias a maltratava, humilhava e, finalmente, em um acesso de fúria desumana, a assassinou, sufocando a vida de quem o trouxe ao mundo. A brutalidade do ato não passou despercebida por seu irmão mais velho, um homem de poucas palavras, mas de um coração que não suportou tamanha perversidade. Cego pela dor e pela justiça, o irmão confrontou Matias. A luta foi rápida e brutal, terminando com a vida do algoz da mãe. Para garantir que Matias jamais descansasse em paz, e para que a terra não aceitasse tamanho mal, o irmão arrastou o corpo sem vida para longe da propriedade. A escuridão da noite era cúmplice quando ele o atirou sem cerimônia nas margens lamacentas do rio Caninhas.
Não houve choro nem lamento, apenas o som abafado do corpo caindo na água turva. Mas a terra e a água não queriam Matias. O rio recusou-se a levá-lo para longe. E o solo não o absorveu. Seu corpo, amaldiçoado pela crueldade em vida e pelo abandono na morte, começou a se contorcer, a secar. A carne se desfez, os músculos atrofiaram e a pele se tornou uma capa ressequida, esticada sobre os ossos salientes. Os olhos se afundaram em órbitas vazias e os dentes se tornaram parte de um sorriso macabro. A agonia de sua transformação o manteve preso, vagando sem descanso. Matias, o homem que maltratou a própria mãe, estava condenado a uma existência póstuma de terror. Não mais um ser humano, ele se tornou o corpo seco, um espírito amaldiçoado que emerge das margens do rio Caninhas, um lembrete pútrido e aterrorizante da maldade que uma alma pode abrigar e do destino cruel que pode aguardá-la. A noite em Cruzeiro era fria e silenciosa, e para Marcos o silêncio era uma parte essencial de seu trabalho. Sentado em uma cadeira giratória, cercado por pilhas de notas fiscais e relatórios, ele cumpria seu turno noturno como segurança de um escritório de contabilidade. Era um trabalho monótono, mas seguro, e ele se sentia confortável com a rotina. Às vezes, o silêncio era quebrado pelo barulho do seu café esfriando, ou pelo clique do seu teclado. Mas naquela madrugada, um som diferente se fez presente. Um barulho de arrasto vindo de fora, um som de algo se movendo pelo asfalto perto do prédio. Marcos levantou a cabeça, parando de digitar. Ele pensou em gatos, cachorros, ou até mesmo algum morador de rua buscando abrigo do frio. Ele ignorou e voltou a digitar, mas o som não parou. Ele se tornou mais insistente, como um arranhão leve na janela do escritório. Marcos franziu a testa. Aquilo não era um animal, era um som humano. Assalto, ele pensou. Em sua mente o cenário era claro. Um assaltante tentando entrar no escritório para roubar os computadores. O coração de Marcos acelerou. Ele pegou seu telefone, se preparando para discar 190. O som ficou mais forte e intenso. Marcos, decidido a ver quem era o assaltante, se levantou e caminhou em direção à janela. A lua cheia, brilhando forte, iluminava a rua. Ele se aproximou da janela e viu uma figura esguia que não parecia ter mais de 1,5 metro de altura. A figura, que a princípio ele confundiu com um homem, tentava forçar a entrada do escritório, batendo levemente na janela. O pânico se transformou em terror quando a figura se virou, e a luz da lua revelou seu rosto. Não era um homem. A criatura tinha o corpo retorcido, coberto por uma pele seca e cinzenta, como um corpo mumificado. A cabeça alongada e a boca sem lábios davam à criatura um aspecto assustador e irreal. Seus olhos pequenos e vazios se fixaram em Marcos. Era ela. A lenda que ele ouviu na infância se tornou realidade em um escritório de contabilidade em Cruzeiro. O corpo seco estava ali. A criatura, que agora tentava com mais força forçar a entrada, o encarava com uma sede insaciável. E Marcos sentiu que seu coração estava prestes a explodir. Ele estava preso e o corpo seco estava do lado de fora. A imagem da criatura, com seus olhos vazios fixos no dele, gelou Marcos até os ossos. O som de seus dedos, duros e nodosos, arranhando o vidro, era como unhas raspando em uma lousa. Um som que prometia violência e desespero. O que ele pensava ser um assaltante era, na verdade, um pesadelo de carne e osso. O terror o manteve paralisado, mas o instinto de sobrevivência o fez recuar lentamente, com as mãos no telefone que parecia pesado como chumbo. O corpo seco não parou de bater na janela. Um estalo alto ecoou pela sala, e o vidro trincou formando uma teia de rachaduras. O ar frio invadiu o escritório, trazendo consigo um cheiro fétido de terra molhada e decomposição. A criatura se virou e, com um som de quebra, o vidro se partiu, pedaços de vidro caíram no chão, e a criatura, com um movimento lento e sinuoso, se arrastou para dentro do escritório. Marcos soltou o telefone que caiu no chão com um baque surdo. Ele se virou e correu, seus passos ecoando no chão de mármore. Ele não olhou para trás, mas ouvia o som dos passos arrastados da criatura vindo atrás dele. A criatura estava em seu encalço, e a corrida do homem era uma luta contra o inevitável. Ele virou à esquerda em direção a um labirinto de cubículos, procurando um lugar para se esconder. Ele se enfiou debaixo de uma mesa com o corpo tremendo e se encolheu, desejando que o monstro o ignorasse. O silêncio do escritório foi quebrado pelo som arrastado dos passos da criatura. Marcos podia ouvir o som da respiração sibilante, um som seco e gutural que parecia vir de sua garganta.
Ele se encolheu ainda mais, tentando se tornar invisível. A criatura estava perto e Marcos sentiu a presença dela. O cheiro de podridão se intensificou, e uma sombra enorme cobriu sua mesa. A criatura estava parada em sua frente, seus olhos vazios o encarando debaixo da mesa. O coração de Marcos pulou. O corpo seco se agachou, e o corpo retorcido da criatura parecia se contorcer, emitindo sons de ossos se quebrando. Marcos fechou os olhos e se preparou para o que viria a seguir, mas nada aconteceu. A criatura se levantou e com um som de arrasto se afastou. Marcos se levantou e olhou para a criatura, que agora estava em frente a uma estante de livros, com seus dedos finos e ossudos passando pelas lombadas dos livros. A criatura parecia estar procurando algo. Marcos, aproveitando a distração da criatura, correu para a saída e foi então que ele viu. Na mesa de uma colega havia uma Bíblia e perto dela um crucifixo. Marcos se escondeu atrás de uma coluna e estendeu a mão em direção à mesa. Ele pegou o crucifixo e o apertou com força, sentindo uma onda de energia e coragem invadir seu corpo. A criatura, que agora estava de costas para ele, se virou. O corpo seco olhou para Marcos e seus olhos vazios brilharam com uma fúria sombria. A criatura começou a se mover lentamente em sua direção, seus passos arrastados ecoando no escritório. Marcos, num misto de pânico e fé, levantou o crucifixo. A criatura parou. Ela soltou um sibilo agudo, e o corpo retorcido da criatura começou a se contorcer, emitindo sons de ossos se quebrando. A criatura soltou um grito de dor, um som seco e sem vida, e o corpo se desintegrou. Pedaços de pele seca e ossos caíram no chão, e a criatura desapareceu no ar. Marcos ficou lá, ofegante, com o crucifixo na mão. O silêncio voltou, mas agora estava carregado de um medo primitivo. Ele olhou para o local onde a criatura havia desaparecido. A janela estava quebrada, e no chão havia apenas um punhado de terra seca. Marcos, o segurança de um escritório de contabilidade, havia enfrentado um pesadelo e sobreviveu. Mas ele sabia que a criatura ainda estava lá fora. A lenda era real, e ele era a prova disso. Ele se ajoelhou no chão chorando. Ele não sabia se o que ele havia feito foi o suficiente. Ele sabia que a lenda era real, e ele era a prova viva. O ano de 1940 em Queluz era um tempo de esforço e simplicidade, onde a vida era movida pela força do trabalho e pelo calor do lar. José, um homem de ombros largos e mãos calejadas, era a prova viva disso. Ele trabalhava dia e noite para dar uma vida digna à sua esposa, Maria, e aos seus 2 filhos. Após meses de busca, ele finalmente conseguiu o que parecia ser a oportunidade perfeita. Uma casa no final de uma rua de terra, isolada, mas com um bom preço. A propriedade, embora um pouco desgastada pelo tempo, tinha um terreno espaçoso e era perfeita para um novo começo. A família se mudou com o coração cheio de esperança. Maria estava feliz, as crianças corriam pelo quintal e José sentia um orgulho genuíno. A casa, no entanto, tinha um ar melancólico. O vento que soprava ao redor parecia sussurrar, e a madeira rangia de uma forma que José tentava ignorar. Em uma tarde, ao tentar limpar o terreno, ele se deparou com uma área cercada por mato alto. Ele usou o seu facão para cortar os galhos, e o que ele encontrou o fez gelar. Havia pedras retangulares desgastadas com nomes e datas quase ilegíveis. Era um cemitério antigo, esquecido e coberto pela vegetação. José sentiu um calafrio, mas como um homem prático, ele resolveu esconder a descoberta da esposa e dos filhos, para não assustá-los. No entanto, o segredo não ficou enterrado por muito tempo. Na primeira noite, José acordou com um som que parecia vir do chão, um som de arrasto, como se algo estivesse tentando subir debaixo da terra. Ele levantou-se e se aproximou da janela. Não viu nada. Pensou que era o vento e tentou voltar a dormir. Mas a cada noite o som ficava mais alto e insistente. Maria, que a princípio achava que era sua imaginação, também começou a ouvir os sons. As crianças, por sua vez, diziam que sentiam um cheiro de terra molhada e mofo, o que fazia com que eles se sentissem mal. O terror se instalou na família. O que José pensava ser apenas o vento se tornou algo vivo e ameaçador. O som do arrasto se tornou mais claro, vindo do porão, e o cheiro de decomposição era tão forte que a família não conseguia mais ficar na sala de jantar. José, que já não conseguia mais ignorar o problema, desceu para o porão com a certeza de que encontraria algum animal, mas o que ele encontrou o fez perder o fôlego. No meio do porão, no chão de terra batida, havia um buraco, e do buraco saía um braço.
Não era o braço de um animal, era o braço de um ser humano. Mas a pele era seca e ressecada, como a de um cadáver. O braço se contorceu, e a criatura, com um som de ossos se quebrando, começou a subir. José, aterrorizado, fechou a porta e a trancou. A partir daquele momento, a vida da família se tornou um pesadelo. A criatura, um corpo seco, subiu do porão para atormentá-los. A criatura, que tinha o corpo retorcido e a pele seca e escura, parecia buscar algo, mas não conseguia. A casa inteira se tornou o palco do terror. O som de arrasto vinha de todas as partes, e o cheiro de decomposição era insuportável. José, em uma noite de desespero, pegou a espingarda e desceu ao porão, decidido a acabar com a criatura. Mas a criatura não era um ser humano. A criatura se esquivou dos tiros, e com um som de ossos se quebrando, ela o agarrou. A pele da criatura era fria e seca, e o toque dela fez com que José sentisse um calafrio que o fez perder as forças. Mas a criatura não o matou. Ela apenas o jogou de lado e se virou, subindo as escadas em direção ao quarto das crianças. José, em um ato de desespero, correu para a sala e pegou uma cruz de madeira que estava na parede. Ele subiu as escadas e viu a criatura tentando abrir a porta do quarto das crianças. Ele soltou um grito e a criatura se virou. O corpo seco com a pele seca o olhou, e o cheiro de decomposição se intensificou. José levantou a cruz. A criatura, com um som de dor, recuou. Ela soltou um grito, e o corpo retorcido da criatura começou a se contorcer, emitindo sons de ossos se quebrando. O corpo seco, com o corpo desintegrado, caiu no chão, e o cheiro de decomposição desapareceu. A família, assustada, se abraçou. Eles sobreviveram, mas o terror ainda não havia acabado. José, com o coração partido, percebeu que a casa era amaldiçoada. Ele sabia que a criatura não morreu, mas que ela apenas retornou ao porão. A maldição da terra seca era real, e eles estavam presos a ela.